Bom dia! Hoje nós vamos estudar o vértice da parábola da função quadrática. O vértice da parábola é aquele ponto mais alto ou mais baixo da parábola no gráfico cartesiano. Então, o ponto mais baixo, onde ela faz a curva, e o ponto mais alto, onde ela faz a curva, é chamado de vértice da parábola e definido pela coordenada v, x do vértice e y do vértice. O x do vértice é definida pela fórmula, aqui é uma fórmula, menos b sobre 2a. E o y do vértice é definida pela fórmula, menos delta sobre 4a. Então, nós temos, na função quadrática, ax² mais bx mais c, em que a abscissa do vértice temos, se a for maior que zero, o a da função for positivo maior que zero, então, ela é decrescente para x menor ou igual a x do vértice, ou seja, ela é decrescente, antes do x do vértice ela é decrescente, e ela é crescente para x maior ou igual a x do vértice, porque aqui ela já começa a subir, então ela vai ser crescente. Se o a for menor que zero, então a função é crescente para x menor ou igual a x do vértice. Quando ela for antes do x do vértice, com a menor que zero, que é a concavidade virada para baixo, ela vai ser crescente, que ela está subindo, antes do x do vértice. E vai ser decrescente depois do x do vértice, que ela vai estar descendo. Então, só para a gente esclarecer, a maior que zero, parábola voltada para cima. Parábola voltada para cima, antes do x do vértice, ela está descendo, decrescente. Depois do x do vértice, ela está subindo, crescente. Parábola voltada para baixo, a menor que zero, voltada para baixo, a concavidade para baixo. Antes do x do vértice, ela está subindo, é crescente. Depois do x do vértice, está descendo, ela é decrescente. Exemplo. Se f, que é a função de reais em reais dada por x² menos 4x menos 5, dada pela função x² mais 4x menos 5, determine os zeros da função. Os zeros da função seria as raízes da função, a fórmula de Bhaskara. Então, nós temos a função e temos que definir o a, o x está sozinho, vale 1, que é do lado do x², o b é do lado do x, vale 4, e o c, menos 5. Aí calculamos o delta, p² menos 4 vezes a vezes c. Lembre-se que isso aqui é a fórmula do delta. Substituindo, o b vale 4, o a vale 1 e o c, menos 5. Sempre que for negativo, coloque entre parênteses. 4² 16, menos com menos é mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. 16 mais 20. 16 mais 20, 36. Achamos o delta. Aí vamos para a segunda parte da fórmula. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta por 2a. X é igual a menos o b, que é 4, mais ou menos, raiz de 36, que é o delta, por 2 vezes 1, que é o a. Separamos o x'. X' menos 4, mais o x' sempre positivo. Raiz de 36 é 6, 2 vezes 1, 2. Menos 4 mais 6, 2. Sinais diferentes, subtrai e conserva o maior. 2 dividido por 2, x' é 1. X duas linhas. X duas linhas é o menos. Menos 4 menos 6 dá menos 10. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Achamos os zeros da função, ou as raízes da função. Letra B. O ponto em que o gráfico da função intersecta o eixo y. Quando ele intersecta o eixo y, significa que o x da função é zero. Então, nós temos a função, substituímos o x por zero. Quando ele toca o eixo y, intersecta é quando ele passa em cima do eixo y, da reta y. Então, x é zero. X é zero. Quando o x for zero, o y vai ser menos 5. Achamos o y. A parábola intersecta o eixo y no ramo crescente ou decrescente. Aí é só observar. Se a gente observar, se ele for negativo, então ele intersecta o eixo y no ponto decrescente. Se ele for positivo, o resultado aqui de y for positivo, ele intersecta o eixo y
é positivo, ela vai ser crescente. Nesse caso, é negativo. Então, ela vai ser negativo, né? Então, ela vai ser decrescente. Se ela fosse positivo, seria crescente. Como ele deu negativo, é decrescente. A concavidade da parábola é voltada para cima ou para baixo? Aí nós pegamos a equação, x ao quadrado menos 4x menos 5. Observem que o a aqui é positivo, né? Quando o x está sozinho, vale 1 e é positivo. Sempre que o a for positivo, ela é voltada para cima. A maior que zero, então ela é voltada para cima. Quais são as coordenadas do vértice da parábola? O x do vértice é menos b sobre 2a. O b vale 4, então vai ficar menos 4. E o a vale 1, por 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Menos 4 dividido por 2. O x do vértice é menos 2. O y do vértice é menos delta por 4a. O y do vértice, o delta é 36, que nós calculamos lá na letra B, é 36. 4 vezes 1, 4. 36 dividido por 4 vai dar 9. Como é negativo, menos 9. As coordenadas do vértice é menos 2 e menos 9. Então, lá no gráfico, quando ele fizer a curva no ponto mais, né, que ele fizer a curva, ele vai fazer a curva no ponto menos 2 e menos 9, que é o vértice da parábola. Na letra F, ele pede para representar o gráfico. Então, para representar o gráfico, nós temos a reta x, a reta y. Na reta, os pontos de x e os pontos de y. Então, nós temos as coordenadas, né, que é o x', x2', que nós calculamos lá no zero da função, foi menos 5 e 1. Né? Foi, o x', x2', deu menos 5 e 1. O ponto que intersecta o eixo y foi no menos 5. E o vértice da parábola, menos 2 do x, menos 9 do y. Então, nós temos que ter as raízes da função, que é o zero da função, resultado da letra B, menos 5 e 1. A letra C, o ponto onde intersecta o eixo y no menos 5, né? Intersecta o eixo y no menos 5. E as coordenadas do vértice, menos 2 o xv e menos 9 o yv. Pronto, agora é só ligar os pontos. Ligando os pontos, nós temos a parábola voltada para cima. Espero que todos tenham entendido e façam atividade. Bons estudos a todos e qualquer dúvida me procure.